Pessoal, então neste exercício a gente precisa determinar a corrente I1, I2, IB, IC e IE. A gente pode fazer isso de várias formas, tá? E eu vou optar aqui por fazer por Thevenin, para a gente poder relembrar alguns conceitos, né? Essa ferramenta que é tão útil para a gente, né? Esse teorema, na verdade. A gente poderia fazer também pelas leis de Kirchhoff, das tensões e correntes, mas daria um pouco mais de trabalho. Então vamos fazer aí por Thevenin. Então, relembrando aqui, eu vou selecionar, tá, esse ponto aqui no circuito para ser a minha referência, né, para o nosso circuito, para calcular aí a tensão de Thevenin e a resistência de Thevenin. Então, eu vou redesenhar esse mesmo circuito com essa consideração, tá? Lembrando que para a gente obter a tensão de Thevenin e a resistência de Thevenin, a gente abre aí os terminais do circuito onde a gente quer fazer essa medição, onde a gente quer determinar o valor, né? Então, se a gente abrir esse circuito, olha, com o nosso transistor nesse ponto, né, a gente não vai ter corrente de base, tá? Se a gente não tem corrente de base, a gente pode ver que o circuito está aberto, né, e a tensão ali seria a tensão de Thevenin, né? A nossa corrente de coletor será igual a zero também, tá? Considerando aí que o nosso transistor não estará polarizado. Então isso nos conduz a um circuito ainda mais simples. Estou fazendo passo a passo, né? Porque vocês precisam entender o processo, mas futuramente, para outras situações, vocês podem diretamente, talvez sem desenhar o circuito, né? Isso fica bem intuitivo quando a gente começa a fazer com frequência e utilizar o teorema. Um dos maiores problemas é que a gente trabalha com o teorema só quando está estudando e depois acaba não aplicando. Então eu eliminei a outra parte do transistor ali, visto que ele estará em corte, e o circuito final foi esse daí, né? Então, a tensão de Thevenin é a tensão nos terminais que eu quero, tá? Considerando aí a tensão de 12 volts, em cima, no caso, desse resistor de 5,6 kΩ. Então, isso, nós temos aí um divisor de tensão, tá? Então, a minha tensão ali será 5,6K dividido por 5,6K mais o resistor que está em série, que é de 27 kΩ. Multiplicando pelo valor da tensão, né, de 12 volts. O mesmo resultado que a gente encontraria se calculássemos a corrente total e depois multiplicássemos por 5,6 kΩ, que é de 2,06 volts aí. Então, beleza. Essa é a nossa tensão de Thevenin. Agora, eu vou calcular a nossa resistência de Thevenin, né, ou a impedância de Thevenin, que é a impedância vista ali nesses terminais, onde eu acabei de calcular, quando nós procedemos com um curto-circuito na fonte, tá? Isso significa que eu vou conectar, que é equivalente a conectar a fonte, né, ao terra, né? Na verdade, estou desconectando a fonte. Então, observe que nesse caso eu tenho o paralelo do resistor de 27K com um resistor de 5,6K, tá? Fazendo aí o paralelo desses dois resistores, eu vou ter que o nosso resistor de Thevenin é igual a 4,64 kΩ, tá? Já sabendo disso, próximo passo aí é redesenharmos o circuito de forma simplificada, tá? Onde agora nós teremos a nossa fonte, tá? Com a tensão de Thevenin em série com o resistor de Thevenin, né? Olha lá, eu estou trabalhando isso exatamente no ponto onde eu fiz a medição da tensão no circuito. Aqui ficou um pouco ruim, deixa eu mudar aqui a posição do gráfico para ficar mais fácil para a gente. Então o nosso circuito ele ficou mais simples, olha. Agora eu vou colocar na parte superior o resistor de 1K, que é o resistor de coletor, e volto com a tensão lá de alimentação do coletor. Vai ficar dessa forma aí que vocês estão vendo.
Agora, é fundamental que a gente lembre que a nossa corrente de emissor, em termos de corrente de base, ela é expressa como a corrente de base vezes o beta mais 1. Tá? Então, se a gente conhece a corrente de base, a gente, consequentemente, vai poder determinar aí a corrente de emissor. Tá? Então, agora, vamos avaliar o comportamento do circuito, né, nessa malha aí, onde eu estou destacando aí na cor amarela. Então, a gente sabe aí que pelas leis de Kirchhoff, né, a gente pode colocar que a tensão da fonte ali de 22,06 volts é igual à soma das quedas, né, daquela malha, que é igual a 4,64K vezes a corrente IB, mais o 0,7, né, que é a tensão ali de base, né, do nosso transistor, mais o resistor do emissor vezes a corrente do emissor. Lembrando agora que a nossa corrente de emissor, ela pode ser escrita em termos da corrente de base, né, que ficaria 200, que é o resistor, e a corrente de base aí ficaria, a corrente emissor, na verdade, ficaria IB, que multiplica beta mais 1. Com isso, né, eu vou ter apenas uma incógnita na equação. Eu posso isolar a minha corrente de base, tá? Que será igual a 30,3 microamperes, tá? O cálculo já fiz direto, tá? Só isolar a corrente de base. Então, com isso agora, eu consigo determinar também a corrente de coletor, né, pela relação de beta. Então, a minha corrente de coletor vai ser igual ao beta, que multiplica a corrente de base. Corrente de coletor, então, é igual a 6,09 miliamperes, né? Então, conhecendo essas duas correntes, né, eu consigo determinar a corrente emissor, né, que é a soma das duas correntes, e agora a corrente I1 e a corrente I2, que nós vamos voltar ao circuito original. Então, aí com o circuito aberto, para me calcular essa corrente I1, eu preciso saber essa tensão, que eu vou chamar de Vx, tá? Mas agora fica simples. Observe, tá, que agora, pela lei de Kirchhoff, eu vou ter dentro dessa malha aí que eu estou destacando, eu posso escrever que Vx é igual à soma das quedas, né? Que é 0,7, que é a queda de tensão ali do transistor, mais a queda de tensão ali em virtude da resistência de emissor, que será igual a 200 vezes IE, tá? IE, novamente, a gente pode expressar em termos de IB. Nós vamos calcular aí que o nosso Vx será de aproximadamente 1,22 volts. Agora nós podemos calcular a corrente I1, que é 12 menos Vx, dividido por 27 kΩ, né? Isso aí vai me fornecer uma corrente de 373,4 microampere. A nossa corrente I2 vai ser o Vx dividido pela impedância, que é 5,6 kΩ, tá? Nós teremos aí 342,8 microampere também. Então, se você resolver esse circuito ou por Thevenin ou pela lei de Kirchhoff mesmo, o resultado vai ser o mesmo, né? Talvez o trabalho seja um pouco diferente aí. Eu acho que esse método é mais simples, tá? A gente obter uma solução assim com menor chance de erro de cálculo. É isso aí, pessoal.